Os hospitais veterinários são muito caros, então há muitos casos, eu vejo, presencio isso nas histórias, nas denúncias que se fazem ali dentro do grupo, de abandonos. Muitos cães são abandonados devido às despesas de saúde. Olá Isabel, bem-vinda ao nosso podcast Verde Sem Fronteiras. Gostaria que te falasses um pouco sobre ti e sobre o que é que te levou a criar estes clubes que aproximam as famílias e os seus animais de companhia e procura estabelecer esta relação com os nossos companheiros de quatro patas. Obrigada, Inês, pelo convite. Fiquei mesmo bastante satisfeita quando recebi o vosso e-mail a fazer-me proposta de desafiar-me para este podcast. E estava bastante ansiosa pelo dia, porque na realidade acho que todos estes acontecimentos fortalecem muito o nosso trabalho e a nossa dedicação quando se é empreendedor a uma causa pro bono, no fundo é o que ela é. O que é que me motivou? Eu sou de uma família tradicional aqui de Lisboa e quando estudava no colégio nós podíamos optar por ir para ciências ou ir para letras. Não havia muitas alternativas a isto. E eu gostava era de dançar. Mas também gostava muito de comprar e vender. Sempre tive uma veia desde os 10, 11 anos. Eu comprava coisas, vendia às amigas no colégio, etc. Um dia estava numa aula de biologia e tive uma epifania no 9º ano. E a epifania foi, é de animais que eu gosto. Adoro animais. Então fui para casa e disse, eu hoje acho que decidi o que é que eu gostava de fazer na vida. E os meus avós, os meus pais, os meus irmãos, uma família grande, o quê? Gostavam muito de estudar etiologia, estudo de comportamento animal. E ninguém sabia, isso é para ser professor de liceu. E eu, professor de liceu, aquilo bateu-me, não quero. E decidi não fazer nada do que era a minha paixão já ali na altura. Mas de qualquer das formas também tinha muita paixão por desenvolver projetos. E muito cedo, logo aí aos 17, 18 anos, eu tive uma escola de dança, eu tive uma loja de gelados, eu fui diretora aqui do Palácio da Independência, tinha uma quantidade de coisas que me fez sempre criar e desenvolver estratégias, criar e desenvolver. E a vida foi se desenvolver de sempre. Estou muito ligada ao Oriente, à Ásia, à China, falo mandarim, dou aulas de mandarim, tenho vários negócios por vários lados. Mas tive sempre na minha vida uma vontade grande de ter uma responsabilidade social. E não me via tê-la com humanos. Sempre tive cães. Tenho uma labradora, tenho uma pastora alemã, que me tem ajudado muito na minha vida. Como é que elas se chamam? A labradora é Kwanza, uma labradora preta, e a pastora alemã é uma Cuba. Também tenho gatos, enfim. Mas elas foram muito, muito importantes em várias fases da minha vida. Uma delas já tem 12 anos, a outra tem 8. E desde que elas entraram na nossa família, que eu fui sentindo cada vez mais o que é a vantagem de ter um cão a viver, a energia do cão, a estima do cão, a paixão do cão, dentro de um conceito de família. Bom, eu um dia mudei de casa, de Cascais para Carcavelos, e de manhã ia tomar o pequeno almoço com... Eu achei-me que ia adiantar, mas agora vou contar a história. Com um dos meus filhos, ia na rua e de repente vejo um cão preso numa varanda, um labrador. Olhei, aquilo bateu-me logo assim. Passado um bocado, na mesma rua estava outro cão preso noutra varanda. Ia com um dos meus filhos, que é advogado, é muito cético, e digo-lhe assim, Luís, acabei de ter a minha segunda epifania da minha vida. E a segunda vou organizar o Dia Nacional de levar o labrador a passear à rua. Porque há muitos cães que não saem na realidade à rua, só saem para ir vivem confinados nas varandas ou nos terraços, pequenos saguões. E para isso acontecer, eu não tinha nada, nem ninguém. Tinha vontade, tinha intenção. Então pensei, vou agarrar, isto foi em 2018, vou agarrar no Facebook e vou criar, fui logo para casa a correr, criar uma comunidade de famílias de cães labradores. E assim foi. Portanto, começou a partir daí. Ou seja, a ideia do dia de levar o labrador à rua surgiu a partir daquela que foi a tua constatação da realidade com os animais que vivem não só confinados, tantas vezes nesses espaços, e já nem falando por este país fora, os animais que também vivem acorrentados. Sim, a ideia era essa. Depois comecei a desenvolvê-la na minha cabeça. Então, como é que eu vou fazer isto? Então, consegui convencer a Câmara de Lisboa a ceder um espaço em Monsanto e consegui convencer a TVI a fazer um bocadinho de divulgação do que seria um ponto de partida para o passeio do cão, porque depois tinha que haver um local, não é?
para as pessoas se encontrarem, para haver um leitmotiv para as pessoas quererem, na realidade, sair com os cães também. Isto foi tudo desenvolvido. O dia em que o Dia Nacional de levar o labrador a passear à rua acabou por ser dia 20 de setembro de 2019 e depois repetia-se a 20 de setembro de 2020. Mas a 20 de setembro de 2020 nós estávamos todos em casa. Pandemia, pois. Ficámos em casa, mas a comunidade foi crescendo. E cresceu praticamente sem eu ter que fazer nada, é mesmo uma realidade. Mas sentes que passou a haver uma maior sensibilização para a necessidade dos animais passearem, ou seja, que houve de facto um impacto. Qual é o feedback que tu tens das pessoas que acabaram por aderir à comunidade? As pessoas começaram a aderir à comunidade, não só porque acharam piada à questão do próprio dia, mas muito pela necessidade de partilha, necessidade de informação, necessidade de conhecimento, de partilha, de se sentirem acompanhadas. Muitas pessoas, nota-se na comunidade, que amam, adoram os cães, muitas, e muitas pessoas a quererem ter vontade de trabalhar em conjunto, em coletivo, para um mundo melhor, onde dão valor, na realidade, às grandes vantagens que há em nós podemos conviver a partilhar a nossa vida com o animal. Mas sentem-se muito sozinhas. E eu acho que foi por isso que tão facilmente consegui somar milhares de pessoas. Todas elas têm um cão retriever. Também têm arraçados. Porque depois há esta questão. Mas agora não deixo entrar pessoas que têm cães que não são de raça. Não, deixo. E acabo por deixar. Mas depois muitas das atividades são desenvolvidas um bocadinho para a parte dos labradores. Mas os outros são bem-vindos. Também são sempre bem-vindos. E ali partilha-se muitas coisas. Partilha-se a adoção. Partilha-se a alimentação, o treino, a educação, um bocadinho de tentativa de legislação. Bom, e as próprias pessoas acabam por partilhar muito mais do que eu própria. Porque a comunidade em si funciona de uma forma muito ativa, cheia de energia, todos os dias. Se calhar, e às vezes quem está a ouvir-nos, se calhar tem a ideia de que só os animais que não têm raça é que são abandonados, mas a verdade é que também temos no nosso país, de norte a sul, animais de todos os portes, todas as raças, de todos os tamanhos, portanto, de diferentes, que partiram de diferentes meios e condições, que estão nos canis à espera de uma família que os adotem. E, portanto, também é importante associarmos este flagelo, porque às vezes encontramos até animais que as pessoas deram milhares de euros por um animal e que depois foram largá-lo num canil. E imagino que na comunidade também tenham tido histórias dessas, até porque há um outro grupo que é, se não estou em erro, o Labrador Rescue, que visa precisamente promover para a adoção, especificamente para quem tenha alguma paixão pela raça, esse tipo de sensibilização. Não, há imenso, há muito, até porque as pessoas muitas vezes compram por impulso. Ou oferecem no Natal por impulso. E seja labrador, seja de raça ou arraçado, se eu tiver problemas de saúde, os veterinários são caríssimos, os hospitais veterinários são muito caros, então há muitos casos, eu presencio isso nas histórias, nas denúncias que se fazem ali dentro do grupo, de abandonos para não terem que recorrer a veterinários privados. Muitos cães são abandonados devido às despesas de saúde que acarretam. Porque, na realidade, há despesas de saúde que são muito caras. Eu tenho uma pastora alemã. A minha pastora alemã é de uma inteligência fenomenal mesmo. Ela é uma pessoa, é uma criança coberta de pelo. E ela tem a pneumocinose. O tratamento dela mensal ultrapassa, é quase 200 euros. Pois, lá está, o IVA é 23%, é taxado como se fosse um bem de luxo, ao invés do Estado, de facto, baixar o IVA e permitir às famílias, porque, na verdade, há esta falsa ilusão de que estamos, às vezes, a trabalhar isto só para os animais, estamos a falar das famílias, e se hoje em dia mais de metade dos lares têm animais de companhia, não faz sentido que uma despesa essencial, como levar um animal a um médico veterinário ou pagar a alimentação, não tenha o IVA a 23%. Eu imagino que também, no meio dessas histórias e dificuldades, também tenhas algumas histórias caricatas que possas partilhar connosco. As histórias caricatas que se vêem ali são normalmente promovidas pelos próprios cães, porque eles são tão trapalhões. São eles os protagonistas. São os protagonistas principais, sempre. E são muitas vezes lançam desafios para as famílias para poderem partilhar connosco algumas histórias assim engraçadas ou que sejam caricatas. Eu acho que a graça toda, por exemplo, eu não consigo olhar para um cão e não me rir.
Porque a forma como eles nos olham, às vezes, mesmo agora não falando de labradores de outras raças, ou mesmo arraçados, muitos deles têm franjinhas, não é? E são iguais aos donos. E muitas vezes eu olho, vejo aqueles olhos, a forma como eles nos olham, como eles nos observam. Eu acho que se nós conseguirmos avaliar bem, com empatia e compaixão, os animais acabam por ser, digo que são anjos na Terra, por isso é que duram pouco também, não é? Que estão ali, de certa forma, para nos ensinar. Mas muitos humanos não veem isso. Muitos humanos veem como uma oportunidade de ganhar alguma coisa com eles ou de momentaneamente satisfazer alguma necessidade imediata e não veem mais para além disso. Estando tão próxima deste meio, sentes que haveria necessidade de uma maior regulamentação e fiscalização da comercialização de animais de companhia? Sim, sem dúvida alguma. Muito mais regulamentação a nível... Eu acho que o governo, o Estado, tem mesmo que atuar de uma forma diferente, ter uma consciência sobre o impacto social positivo que pode ter na sociedade. Mas para isso é necessário ter a parte toda primária sustentável, nomeadamente a nível de saúde. Porque na realidade, quando aos abandonos, eu vejo todas as semanas pedidos ou todos os dias, labradores abandonados. Fotografias, foi encontrado aqui no supermercado, em Gaia, em Lisboa, em Aveiro, em todo o lado eles são abandonados. Não são só os que não são até porque há o tal fenómeno depois das modas, quando passa a moda, digamos assim, de uma determinada raça, acaba por haver uma tendência para adoção ou compra e venda de animais de outro tipo de raça e de facto não há consciência de que, seja comprando um animal, seja adotando, é um compromisso para a vida. É um compromisso para a vida, é um compromisso total para a vida, mas também não consigo não condenar abertamente pessoas que chegam a eles chegam a determinada idade e têm despesas muito grandes de saúde. E eu pensei, claro que eu tenho que condenar, mas por outro lado penso, como é que uma pessoa que ganha o ordenado mínimo vai pagar 200 euros por um tratamento mensal de um cão? Como é que faz? De qualquer das maneiras, não só recordo que o abandono é crime, para quem nos está acompanhando lá em casa, os maus tratos também, e neste momento, com o Orçamento de Estado e com as medidas aprovadas, se tiverem dificuldades, contactem as associações da vossa localidade. Há já várias associações a nível nacional que ajudam com ração, ajudam também com tratamentos médico-veterinários, ou na vossa Câmara Municipal podem também saber como se candidatar aos apoios sociais. Nunca deixem os vossos melhores amigos para trás, seja porque é crime, seja porque é um ato cruel e degradante que em nada nos eleva enquanto seres humanos. Mas voltando aqui à nossa conversa, há aqui uma questão que eu também gostava de perguntar, porque falar em empreendedorismo e falar às vezes em empreendedorismo no bem-estar animal, ainda para mais no feminino, sabemos que às vezes na sociedade ainda existe aqui alguma relutância. Sentiste algum obstáculo enquanto empreendedora, quer por ser mulher, quer por ser nesta área dos animais? Não senti. Nunca senti obstáculos por ser mulher a nível de empreendedorismo, com franqueza. Eu acho que isso talvez seja a forma como a pessoa se coloca no próprio mercado. Talvez seja... Acredito que haja. E há assédio sexual, e há tudo isso, e há desvantagens porque engravidamos, e todas essas questões. Mas eu pessoalmente não senti. Aliás, neste trajeto e neste projeto, eu acho que quando as coisas são para nós, muitas vezes acabam por fluir mais facilmente. E como te estava a dizer, eu às vezes não preciso de fazer nada. Olho para isto e penso assim, isto cresceu só com o meu apoio, no fundo, um bocadinho de liderança, mas de resto as pessoas motivaram-se. E as pessoas estão lá e todas elas sentem que têm alguma coisa a ganhar, ou a maior parte. Quem não sente sai e mais ninguém sente, nem percebemos que alguém saiu. Não senti nunca, a nível de empreendedorismo, nem nas outras áreas, nunca senti que fosse penalizada por ser mulher. Mas aqui, já em relação a esta plataforma, o empreendedorismo aqui acabou por ser galvanizador do bem-estar animal. Sentes que há de facto agora essa semente que lançaste, por assim dizer, que tem esse impacto positivo na vida das famílias com animais de companhia. Pelo menos aquele núcleo, não é, que te está a seguir nessas redes. Sim. E talvez tenha sido um projeto inovador, que eu acho que é uma coisa muito importante a nível do empreendedorismo. Quando uma mulher desenvolve um projeto que de certa forma já há muito no mercado concorrencial, eu acho que as pernas são mais cortadas. Eu aqui ponderei um bocadinho quando quis que fosse de labradores, porque achei que as pessoas gostam muito do associativismo, de gerenciar, de estarmos integrados em clubes, todos falamos a mesma linguagem. O labrador porque é chocolate, ou porque é preto, ou porque larga muito pelo. Não, todos nós sabemos o que é um labrador. Porta-se bem, come muito.
a todas aquelas asneiras que eles fazem. E pensei, isto vai Gostam de ir gerar... aos caixotes de lixo. As caixotes comem tudo. Isto vai gerar identificação. E foi por isso que eu decidi que fosse um conceito de famílias de cães retrievers, onde estão maioritariamente os labradores e os goldens. E como é que tu sentes que estes animais, até porque alguns deles também são utilizados depois para o apoio emocional, mudaram a dinâmica da vida das famílias? Como é que eles mudam? Quando as pessoas estão dispostas a aceitar isso, essa mudança. Eu acho que isso parte da visão dos humanos, muito. Mas, por exemplo, aqui no caso dessa comunidade, o que nós tentamos muito é, eu digo nós porque tenho mais 3 pessoas que me ajudam no desenvolvimento da comunidade. Nós tentamos muito com que haja que as pessoas vejam o ganho. Quem não vê o ganho... Pergunto isto porque, partindo daquela visão dos animais que estavam, por exemplo, confinados numa varanda, como é que de facto levamos a que as pessoas percebam o impacto positivo até para o seu bem-estar de que o animal não esteja confinado nesse espaço, mas sim na proximidade do lar, dentro do lar, em segurança, com afeto, porque nós que temos animais, e eu toda a minha vida, desde que nasci, tive animais de companhia, portanto não consigo imaginar a minha casa sem meter a chave à porta e ter um animal de companhia, mas como é que de facto se criou essa proximidade para que estes animais deixassem de estar nessas circunstâncias? Eu acho que as pessoas têm que ser ensinadas, porque muitas pessoas, o registro, o mindset era muito ter uns cães presos entre elas nos jardins. Quando eu era criança era assim. Os cães estavam lá para proteger, só como proteção da família. A maior parte nas quintas, nas casas, a grande maioria. Há aqui uma mudança de papel a nível da sociedade. Há uma grande mudança. E isso é uma das nossas grandes missões, é fazer com que a pessoa perceba onde é que está na realidade do ganho. Não o ter na varanda, mas, por exemplo, conseguir com que o cão até seja um facilitador de desenvolvimento de contactos sociais. Isso viu-se na altura do confinamento. As pessoas saíam, era o cão, acabou por ser uma ferramenta de poder passear na rua. E as pessoas quase pediam emprestados os cães para se passear na rua. Mas também há um bocadinho a comunidade perceber que pode de alguma forma conviver, porque muitas pessoas sentem-se sozinhas, há um problema muito grave de solidão. Social, sim. Então, a questão de poder usar o cão como motivo para passear, dar uma volta, até encontra um vizinho que também tem outro cão e acaba por e como é que faz, e o que é que a coleira, e a trela, e o parasita. Isso é uma das grandes vantagens que as pessoas perceberam, que eu acho que começam a tomar consciência. Estas comunidades são muito úteis nesse sentido. Há milhares de conversas todos os dias ali que eu não sei o que são. Às vezes as pessoas mandam mensagens a fazer queixa uns dos outros. Porque eu não... Também há depois o outro lado. Mas há aqui 2 pilares essenciais, portanto, a saúde, ou seja, vocês têm focado também na questão da saúde, do bem-estar, mas também da socialização e até do treino pela positiva, no sentido de haver um comportamento que de facto leva a que o animal esteja integrado positivamente na família. Isto implica então a mudança da própria família, neste caso. Implica. Eu estou convencida que o ser humano atua positivamente quando vê um ganho próprio. Enquanto não ouvir, ninguém muda. A comunidade e o clube está muito desenvolvido nesse aspecto. Não só a nível do próprio treino do animal, porque aí também é necessário para haver depois aqui todos estarem a trabalhar para o mesmo fim, mesmo o próprio cão. E eu acho que eles têm vontade disso, o próprio cão tem vontade disso. Eles reagem muito positivamente aos treinos, eles reagem positivamente à atenção das próprias famílias. E nós temos muito cuidado a nível de perceber, ter um cão educado, é ter um cão companheiro, que agora se diz muito, não é? Educado ao nosso lado, é um amigo para a vida. Eu vejo-os como família, muito mais do que super amigos. Eu vejo mesmo, para mim são família. Tem o mesmo papel dos meus filhos, praticamente. Isto é verdade, eu vou para fora e tenho mais saudades dos cães do que dos próprios filhos. Portanto, eu vejo-os mesmo como família. E se investir na educação dos meus filhos, é investir na educação dos cães, porque isso vai melhorar a qualidade de vida dentro de casa. E isto é a mensagem que eu tento passar. É que se nós investirmos naqueles animais em qualidade de saúde, de alimentação, de treino, de companhia, a companhia deles vai ser positivamente, tem um valor acrescentado positivo no nosso bem-estar. E podemos sair com os cães para passear em qualquer local.
que é tão bom, não é? Eu acho que vou ao perdão. Precisamos de mais espaços agora, não é? Que seja nas Havendo mais praias. espaços. Havendo mais espaços. E como é que podemos aliar, por exemplo, estas questões do bem-estar animal e da socialização das famílias com a sustentabilidade e o ambiente? Aí também tentamos um bocadinho, não só com matéria, com workshops, com cursos, com palestras de pessoas que são experts, procuro sempre ter algum apoio nessa área de pessoas que são mesmo experts no próprio tema. Mas a nível, por exemplo, da redução eu acho que há bastante desperdício alimentar. Eu acho que as pessoas dão muita ração, acaba por ficar. Para mim acontece-me, todos os dias estou a deitar a ração fora. Isso também é insustentável, acaba por ser um bocadinho insustentável. Promover a ração saudável, uma ração mais ecológica. O desperdício das águas também, não é? Acaba por haver. E essa consciência vai-se tomando com pessoas que são especialistas na própria matéria. A mesma parte dos resíduos, os sacos de plástico que nós apanhamos. Mais ecológicos. Sim. Também é uma das coisas que estamos sempre a tentar fomentar. Não darem com os sacos de plástico da fruta, do pingo doce. E acima de tudo as pessoas apanharem, ou seja, há de facto aqui uma consciencialização que temos que fazer, porque depois levam por tabela, digamos assim, os animais, mas a responsabilidade é dos tutores. Sim, e apanhar. Mas lá está, eu acho que isto tem muito também mesmo, muito a ver com a educação dos humanos. E agora que tomou toda esta dimensão, ou seja, atingiste mais de 40 mil pessoas, e estamos aqui a falar de muitos animais, e isto mostra como é que às vezes, seja um projeto, seja uma iniciativa, pode impactar de uma forma tão abrangente a vida das pessoas, mas neste caso o bem-estar animal. O que é que tu imaginas agora para o futuro? Ou seja, quais são os próximos passos? O que é que idealizas para ajudar um pouco mais ainda esta causa, que no fundo é uma causa comum, que é promovermos o bem-estar animal? Eu para desenvolver este projeto, eu não ganho nada com este projeto. Não é rendimento para a minha sustentabilidade. Eu tive que me conectar muito com a minha paixão. E é uma paixão muito grande. E não desalinhar. Ou seja, manter-me sempre fixa, continuar. Eu comecei com nada. Eu comecei com uma ideia de um café, de ver 2 labradores. E não estive à espera de um momento em que tivesse muitos para fazer alguma coisa. Então, eu acho que isto acabou por ser um bocadinho um exemplo para muitas pessoas que me seguem. A minha ideia é conseguir ter uma voz ativa na comunidade, de certa forma, talvez em simultâneo com várias empresas. Estou a trabalhar aqui um bocado agora com empresas a nível de algum patrocínio dentro da comunidade e esse patrocínio ser alocado para associações ou para pagar consultas, ou seja, apoiar. Ou seja, no fundo reverte para ajudar os animais, portanto não visa o lucro, mas sim reverte para ajudar. Sim, não visar o lucro. Eu percebo que para mim não é necessário visar o lucro. De qualquer das formas, o próprio conceito de lucro, se fosse um negócio único, tinha que ser equilibrado, evidentemente, com a paixão e com o apoio. Havendo a tal responsabilidade social, não é? Havendo uma responsabilidade social. Mas vejo-me no futuro, a nível de futuro, sim, com uma voz ativa maior na comunidade, talvez uma relação com empresas, até com às vezes falo com advogados, com pessoas que de certa forma têm algum papel ativo dentro da legislação, porque eu acho que é fundamental a legislação estar muito mais direcionada e virada para a missão animal. Seja do ponto de vista da consciência social, dos benefícios sociais que eles trazem, porque muitas pessoas ainda não perceberam acredito que o futuro caminha para aí, que é nós percebermos que ao respeitá-los, ao amá-los e ao aceitá-los na sua diversidade total, que temos muitos ganhos. Porque temos, eu senti isso na pele, eu senti isso várias vezes. Digo às vezes na brincadeira, as minhas cadelas, tanto uma como a outra, já me salvaram a minha vida emocional. São tutoras, são mestres. E essa tomada de consciência, quando isso acontecer a nível do coletivo humano, todos vamos trabalhar de certa forma para o mesmo fim. E essa é a minha intenção, é tentar ser uma voz ativa nesse caminho. E já agora uma pequena curiosidade para quem nos acompanha, fez precisamente este mês que passou, em agosto, 10 anos que a lei criminalizou os maus tratos e o abandono animal entrou em vigor no nosso país.
estamos a falar de uma iniciativa que foi uma iniciativa de cidadãos, portanto foi precisamente a sociedade civil que galvanizou e impulsionou através de uma petição esta criminalização, e isto demonstra de que como, de facto, com a iniciativa cidadã e com o empreendedorismo, como é o teu caso, podemos de facto mudar o mundo, nem que seja o mundo daqueles que estão em nosso redor. Mas eu agora gostava também de fazer uma questão, Isabel, porque eu sei que tu tens outras empresas, tens a tua atividade profissional na tua vida, tens a tua família. Como é que tu concilias isso tudo? Porque, de facto, são aqui diferentes projetos, todos eles que exigem também aqui algum dinamismo. Como é que consegues conciliar isso tudo com esta missão, digamos assim, tão especial, que é depois promover o bem-estar animal? Eu tento fazer um equilíbrio muito grande entre a minha vida pessoal e profissional. E tenho várias coisas que não são negociáveis para mim. Tenho sempre que, de certa forma, alimentar a minha vida pessoal e familiar. Não é negociável para mim, por exemplo, trabalhar o fim de semana muitas horas. E isso faço com bastante consciência. De qualquer das formas, eu acho que é muita paixão que tenho por este mundo animal que me alimenta a capacidade de uma forma rápida, organizacional, conseguir desenvolver o projeto sem ter que despender muito do meu tempo. E não despendo muitos recursos. Eu acabei por usar os recursos que lá estão, fiz-me acompanhar por uma equipa de pessoas que uns deles são mestres, outros são tutores também nesta área. E eles próprios também, de certa forma, veem nisto um remédio de bem-estar para eles próprios. Porque é uma realidade. Isto às vezes é difícil explicar para quem não sente. Mas para quem sente, acaba por perceber que a missão que nos leva é tão mais importante do que o prejuízo que ela pode causar no tempo que desperdiçamos nisto. E agora, em termos de expansão e também de objetivos daquele que é o clube, como é que achas que vão ser os próximos passos para inovar, para de alguma forma poder também expandir? Porque temos aqui não só esta inspiração tão positiva para animais como sendo os labradores e os goldens, mas na verdade nós precisávamos desta energia, deste contágio, no fundo, para todos os animais de companhia. Há alguma sugestão, alguma dica que queiras deixar para quem nos acompanha? Eu acho que estas comunidades, que já há vários grupos, mesmo a nível mesmo dos terraços dos cães, não é? Os terraços, já há vários grupos, mas muitos dos grupos as pessoas não veem que o estar lá não há nada a pagar, não há nenhum ganho. Eu acho que desenvolver algumas comunidades, por exemplo, eu desenvolvi a comunidade paralela dos cães pastores, onde estão os pastores alemães, o suíço, o belga, ou os collies, é uma comunidade diferente, mais pequena, o australiano, mas também desenvolvi em paralelo. Como é que isto pode ser feito? Eu acredito que, no meu caso, a minha ideia é fazer com que as empresas se interessem pela comunidade e contar com o apoio das próprias empresas, no sentido de essas sim terem algum ganho, de divulgar a comunidade, crescer. Tenho um número que quero atingir, o número é 500 mil. Neste momento tenho muitas pessoas no mercado brasileiro que querem entrar na comunidade. Muitas pessoas. Eu durante muito tempo, fui fechando a porta ao mercado brasileiro porque queria que fosse mesmo só em Portugal. Mas isto agora dos 40 mil, sobre o mercado brasileiro, então é num instante que chego ao 500 mil, mas queria manter só em Portugal. Ainda não tomei a decisão definitiva. Quero estar focada muito nestes dois grupos, não me dispersar e fazê-los mesmo crescer, porque em Portugal, segundo o que vi, os labradores falava-se que tinham um registro de quase 1,5 milhão. Depois também não sei se as pessoas dão baixa de quando eles partem, mas quando agora talvez haja mais controle do registro, quer eletrónico, quer através do chip, quer da questão da baixa. Esperamos que sim, que haja esse cumprimento da legislação, até porque seria importante termos um censo. Aliás, quando foi este último censo que foi realizado, que também tivessem sido incluídas perguntas sobre os animais de companhia que as pessoas têm. Os estudos dizem-nos que há metade dos lares portugueses com animais de companhia, isto é um número muito elevado, e poderíamos ter tido aqui uma oportunidade. Sabemos que vai tardar a haver um novo censo, não é? Mas que numa próxima ele seja feito, porque se calhar teremos uns dados muito mais reais e concretos daquilo que é hoje esta parceria com os animais de companhia. Nós vamos ter aqui um pequeno quiz, mas antes de chegarmos ao nosso quiz, eu gostava que nos deixasse aqui uma mensagem para quem nos está a ouvir,
porque de facto vê-se que é uma iniciativa que abraçaste com toda a paixão, com toda aquela visão de promover o bem-estar de animais que estavam confinados em varandas e que de alguma maneira, ao ser tão emocional e haver esse vínculo das pessoas que pelo menos sentem esta ligação por terem estes animais da mesma raça, como é que tu sonhas aqui em fazer a diferença? Que mensagem é que gostarias de nos deixar para quem possa estar a acompanhar-nos e pensar como é que podemos contribuir então para o bem-estar animal no nosso país? Há muitas pessoas que gostam e muitas pessoas que sonham em ter o seu próprio projeto. Muitas pessoas gostariam de ter um projeto empreendedor e desenvolvê-lo. A mensagem que eu posso deixar aqui, no sentido também de alimentar alguma esperança, é as pessoas acreditarem no seu sonho, na sua paixão. Todos nós temos paixões. O problema é quando aconteceu-me no nono ano. Sim. O problema é que quando não acreditamos, vamos contar a outras pessoas. E acho que também fazer-nos rodear de pessoas que acreditam em nós e de pessoas que têm os mesmos valores, ter a mesma missão que nós temos, é muito importante para, em conjunto, em teia, as pessoas poderem de alguma forma crescer. Eu acho que procurar e rodear-nos daquelas que pensam da mesma forma que nós. É procurar-nos as pessoas que, de certa forma, conseguem em conjunto criar uma manta maior. Essa é a minha intenção. É, de certa forma, abrir a porta a pessoas que querem colaborar. No entanto, eu aqui deixo mencionar mais uma vez que eu não ganho dinheiro com isto. E tenho a certeza que vou conseguir atingir o meio milhão, vou conseguir atingir, é exatamente porque não ganho dinheiro com isto. Isto é uma realidade social. No momento em que as pessoas soubessem que eu estou a ganhar algum dinheiro com isto, não conseguiria fazer crescer tanto. Então, isto é o caminho. É uma comunidade orgânica de pessoas que têm, uma comunidade orgânica de pessoas que têm, de facto, uma paixão comum e que percebem que têm um ganho comum. Que têm aulas semanais, que têm informação vária. Muitas pessoas põem lá questões sobre o que é que eu vou fazer, o pelo, o ladra muito, atira-se aos outros cães, e tem 50 respostas, sugestões, e acaba por ser uma escola gratuita também, de certa forma. Às outras pessoas, eu digo muito, começar com o que se tem, e depois isso vai crescer, ou começar em pequeno, mas pensar em grandes. É das coisas que eu faço. Eu começo normalmente em pequeno e depois vou pensando em grande. Como é que eu posso fazer crescer? É dos melhores conselhos que posso dar. Isabel, nós vamos ter então aqui o nosso quiz. De qualquer das maneiras, só te posso agradecer pelo trabalho que tens desempenhado e que tem sido incrível junto a estas famílias. Eu vou também aqui partilhar algo que pelo menos quem me acompanha nas redes sabe. Eu fui tutora durante alguns anos da Luna. A Luna era raçada de labradora. Ela foi abandonada, estava na rua e era velhota quando eu a levei para casa. E tinha uma característica que os labradores têm, que todos nós sabemos que é típico, que é serem uns glutões da pior espécie. E a Luna não fugia a esse exemplo, até porque, como infelizmente eu tinha passado muita fome, assaltava tudo. E há um dia em que eu chego a casa, meto a chave à porta e eu pensei que a minha casa tinha sido assaltada. Não tinha. A Luna assaltou o caixote do lixo e lembrou-se de espalhar tudo pela casa fora. E, portanto, isto é um dos muitos episódios que nós podemos partilhar daquilo que são as peripécias dos patudos que partilham connosco a nossa casa. Ela tinha cerca de 10, 11 anos quando nós a recolhemos da rua. Acabou por falecer com entre 14 a 15 anos, tinha um tumor cerebral. De facto, eu pude ver na primeira pessoa a dificuldade que é ter um animal idoso e um animal que precisava de tantos cuidados médico-veterinários e o custo, o encargo para as famílias, porque tratar um animal nestas condições e depois com esta dimensão é de facto bastante dispendioso. Mas também temos o outro lado, que é numa maior altura de vulnerabilidade, de fragilidade, os animais não serem abandonados e de receberem de volta o carinho e o amor que nos davam. Sim. Porque efetivamente eu enquanto já fui provedora dos animais e agora enquanto porta-voz do PAN, enquanto deputada, já visitei muitos canis municipais, muitas associações, e há um traço comum em todos eles. Temos animais, lá está, de todas as raças, muitos labradores, muitos goldens também, abandonados, animais arraçados, mas uma coisa é certa, todos eles têm um coração enorme à espera de uma família. Ainda agora estive, antes de terminar as minhas férias, a visitar umas associações no Algarve e pude ver isso. E há de facto uma esperança naqueles animais
de terem uma família e de mesmo perante a adversidade, de acreditarem no ser humano, que não há nada que possa equiparar-se a isso. E por isso, olha, muito obrigada por teres participado e vamos ao nosso quiz, que lá em casa estão de certeza já aqui ansiosos por ouvir aqui as perguntas. Então, qual é a principal missão do Clube de Famílias Labradores e Golden Retrievers fundados pela Isabel Figueiredo Paula? Será que lá em casa também nos sabem ajudar aqui a responder? Mas vou-te perguntar a ti, Isabel. A. Ensinar os cães a cozinhar o jantar, a fazer a sua própria refeição. B. Transformar tutores em líderes confiantes e responsáveis que protegem os seus super companheiros. Ou C. Criar um exército secreto de cães espiões. O que será que estará aqui correto? Bom, eu acho que eles estariam tentados a dar aqui uma outra resposta que não a resposta correta. Pois, eu acho as 3 tentadoras, mas é a B. É tornar de tutores em líderes. Apesar de que no caso dos cães e dos gatos, muitos deles têm superpoderes, portanto... Tem. Vamos então aqui a uma outra questão. Porquê é que criaste então o Dia Nacional de levar o labrador a passear à rua? Foi para dar um dia de folga aos gatos? Para incentivar a atividade física e socialização dos cães? Para bater o recorde mundial de cães numa fila de supermercado? Qual é então aqui a resposta correta? Porque nada diz aqui assim bom dia com uma fila gigante de cães felizes a passearem e a abanarem os seus rabiosques. É B, promover a socialização. Muito bem, e a atividade física, dos animais, muito bem. Isabel, acreditas que os cães, o que é que eles mais precisam para serem os melhores companheiros? A. Um sofá confortável e snacks ilimitados. Eu acho que eles vão querer que respondas isto. B. Orientação, estímulo, treino adequados e, acima de tudo, respeito pelo seu bem-estar. C. Um canal de TV só com caminhões de lixo, ciclistas e carteiros a passar. Mais uma vez, todas elas seriam boas, mas é B. É isso mesmo, a orientação, estímulo, treino adequados, mas eu acho que se nos estiverem a ouvir os nossos companheiros de 4 patas lá em casa, vão preferir o sofá e os snacks ilimitados. Isabel, foi um grande gosto receber-te. Espero que continuem a seguir aqui as tuas redes e o teu clube, porque de certeza que vão ter ali muitas dicas para aprender a serem tutores melhores e mais responsáveis. Obrigada, Inês. Adorei a conversa e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada e fiquem atentos ao próximo episódio do nosso podcast Verde Sem Fronteiras. Até breve.